Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, o nosso espaço virtual do Centro Espírita Nair Montes de Castro. Que Jesus nos abençoe e que mais essa noite os nossos corações estejam unidos em torno desse mestre que nos oferece tanto nesta caminhada, que às vezes é tortuosa, que às vezes é difícil, em outros momentos mais brandas, mas ele está sempre conosco, em todos os momentos de nossas vidas. Espero que todos estejam muito bem. E hoje vamos iniciar mais um capítulo. Se eu não me engano, é o quinto capítulo. Vamos dar uma olhadinha aqui. É isso. É o quinto capítulo chamado Os Discípulos. Vamos conversar um pouquinho sobre a história, esse início da caminhada dos discípulos, também ao redor deste bom pastor que é Jesus. E o que eu pensei em conversarmos hoje, para justamente fazermos aquela nossa introdução que ambienta, que faz com que o nosso aprendizado seja um pouquinho maior. Falarmos um pouco sobre a geopolítica da época de Jesus e como ela foi se transformando através do tempo até chegar nessa estrutura que o Evangelho, que essa boa nova nos apresenta, e falarmos um pouquinho também sobre a trajetória de Judas Iscariotes, aquele que frequentou o seleto grupo que compôs os 12 apóstolos e que de maneira muito triste, e eu sou muito sincero, eu fico com muita pena dessa figura histórica, porque ele teve o melhor professor, ele esteve muito próximo de Jesus e de alguma forma ele se perdeu no caminho. Então vamos falar um pouquinho sobre ele também. Acho que vai ser legal a nossa introdução, porque vai dar um embasamento histórico, um embasamento político, justamente para, como eu disse, a nossa compreensão ser um pouquinho maior. Dá aquela olhadinha para ver quem está aqui e vamos iniciar logo em seguida. Meu amigo Sérgio, tudo bom? Espero que você esteja muito bem. Hoje tem jogo do Fluminense, né, Sérgio? Não vou torcer muito para vocês, que também tem jogo do Botafogo. E aí, minha torcida vai ser quase 100% para o Botafogo. Oi, Denise. Muito boa noite. Espero que você esteja muito, muito bem. Amanhã, se Deus quiser, estarei com Lorraine. Socorro, muito boa noite. Saudade de você e do seu Carlos. Manda aquele beijo especial para ele, tá? Fiquem muito bem. Beatriz, tudo bom, Beatriz? Muito bem-vinda. Jesus abençoe você e sua família. Albertinho, meu irmão. Tudo bom, Alberto? Espero que você esteja muito bem também, tá? Manda aquele beijo especial para Ângela, que o casal esteja também junto de Jesus. Gosto muito de vocês. Silvia, muito boa noite, Silvia. Espero que você esteja muito bem também, tá, Silvia? Grande beijo na sua família. Oi, Doriane, muito boa noite. Sempre conosco aqui, Doriane. Muito obrigado. Sempre participando. Isso faz diferença na vida do youtuber, aprendiz a youtuber que sou eu. Alberto, tudo bom? Alberto Orsini, muito bem-vindo. Espero que você esteja muito bem. Maria Terezinha, fiquei muito feliz. Falei com o seu neto na segunda-feira. Ele mandou uma mensagem especial para mim. Me sinto muito honrado, sabia? Você estando com ele, por favor, manda aquele beijo especial também. Menino é muito bonzinho. Rosiane, tudo bom, Rosiane? Bem-vinda.
sempre conosco aqui também. E Marisa, minha irmã, um beijão para você, bem-vinda. Eu acho que já dá para a gente iniciar, né? Vamos lá, então. Então, como eu estava dizendo antes de iniciar essas boas-vindas, a nossa introdução hoje vai envolver uma certa geopolítica e vai envolver também um pouco da história de Judas Iscariotes e um ponto muito específico, já que somos espíritas, se Judas ele agiu desta forma porque também estava obsidiado. E a gente vai falar também superficialmente sobre os tipos de obsessão, até para conseguirmos entender um pouquinho a trajetória desse nosso companheiro que de alguma maneira traiu o querido Mestre Jesus. Então vamos lá. Eu vou fazer a introdução e a parte inicial dessa introdução às vezes vai ser um pouquinho repetitiva, tá? Porque algumas vezes eu já falei sobre isso, mas como dizem os gregos, nós só aprendemos aquilo que já sabemos. Isto é, quanto mais a gente ouvir sobre um assunto, mais a gente aprende. Então a gente só aprende aquilo que a gente já sabe. Então nós vamos voltar 4.000 anos, isto é, 2.000 anos antes de Cristo, quando lá na Mesopotâmia existia um homem chamado Abraão, tá? Abraão, ele recebe um recado divino. Muito provavelmente Abraão devia ter aquela mediunidade potente, e ele ouve uma voz, e essa voz o convida a abandonar a terra onde ele habitava, chamada Ur, ficava ao sul da Mesopotâmia, na região conhecida como Suméria, e a cidade Ur, também conhecida como Ur dos Caldeus. Ele sai de lá, leva o seu povo, ele devia ser algum líder tribal, e segue para a Terra Prometida, a famosa Canaã, tá? Canaã não é uma cidade. Canaã é uma região que fora prometida por esse Deus que convidou ou quase intimou Abraão a seguir para lá. Ele vai com seu povo. Eu estou encurtando bastante a história é muito mais complexa do que isso. Ele chegando na Terra Prometida, ele acaba tendo 2 filhos, e que são os 2 filhos mais importantes. Acho que ele teve mais do que 2 filhos, mas esses 2 são os mais importantes. O primeiro, Ismael, ele teve com uma escrava, porque a sua esposa Sara não podia engravidar, porque já estava muito idosa. E depois, com Sara, ele também teve um filho, chamado Isaac. Ismael vai sair dessa história nesse momento, a gente não vai aprofundar. Mas Ismael, por exemplo, vai dar origem aos povos árabes, tá? Com a etnia árabe. E Isaac, que vai dar origem ao povo dos hebreus, ou também conhecidos como israelitas, e depois vão se transformar nos judeus, tá? No início eles não eram conhecidos como judeus, eles eram os hebreus. Então Isaac tem um filho chamado Jacó. Depois Jacó, o nome dele acaba mudando por uma série de fatores, tal. Nós não vamos entrar também nesse detalhe, mas Jacó passa a ser conhecido como Israel. E Jacó, ou Israel, acaba tendo 12 filhos. E esses 12 filhos, que de alguma forma eram para ser muito unidos, se reuniram em torno de um dos filhos, chamado José. E por que eles foram contra José? Porque José era o queridinho de Israel, o queridinho deste Jacó, que eu disse que também se chamava Israel. Ele era muito inteligente, muito sábio, e o pai adorava esse tal de José. E por ele não ser o primogênito, os irmãos não aceitaram que ele fosse o preferido, porque o preferido tinha que ser o primogênito. Então, cheios de inveja, eles se reuniram, botaram José para ser vendido como escravo, e José foi parar lá no Egito, depois de ter sido vendido. Chegando no Egito,
ele acabou caindo nas graças do faraó. José, como eu disse, era muito inteligente, muito sábio, um ótimo administrador. E o faraó, sem ser bobo, viu que ele poderia ser um ótimo braço direito e o transformou como um primeiro-ministro do Egito. Acabou que ele fez coisas tão maravilhosas que houve uma seca terrível e o Egito foi um dos únicos, não vou dizer países que não existiam, então falar, os egípcios foram um dos únicos povos a não sofrerem terrivelmente com essa seca. Porque, de alguma maneira, eles estocaram alimentos em cima de umas análises de sonhos que José teve e passou para o faraó. Os irmãos de José, sabendo da fama dele lá no Egito, e como estavam também com muitas dificuldades na Terra Prometida, viajaram para o Egito e foram acolhidos, foram recebidos pelo faraó e por José de maneira respeitosa, foram recebidos de braços abertos. O tempo foi passando, o faraó morreu, José morreu, as gerações foram se passando e o novo faraó esqueceu dessas tradições e acabou escravizando todos esses da linha dessas 11 famílias que foram habitar no Egito junto de José. Então, essas 12 famílias. Tá? E eles viraram escravos. Então, os hebreus, a partir desse momento de transição, viraram escravos do faraó. E aí, quem surge na história, depois de muitos séculos? Moisés. Fazendo o que isso todos nós já conhecemos, a história de Moisés, que já teve novela da Record, filmes de Hollywood, é muito famosa pra gente. O Moisés reúne o seu povo e foge do Egito. Foge para onde? Para Canaã, para a terra prometida que eles haviam deixado muitos séculos atrás, com toda essa história que eu disse para vocês. Moisés então se reúne com esse grupo, retorna e passa 40 anos no deserto, caminhando do Egito até onde hoje é o Estado de Israel e a Palestina. Tempo curtinho, que se você fizer hoje no Google Maps, deve dar uns 10 dias andando. Eles passaram 40 anos nessa caminhada. Para uma geração toda se transformar e aquele povo chegando lá, um povo já de alguma forma modificado intelectualmente em cima das questões culturais. Foi um objetivo claro de Moisés. Voltando, eles não ficaram todos na mesma região. Eles se reuniram em cima dessas 12 famílias que nós falamos, das 12 tribos de Israel, que eram o quê? Os 12 filhos de Jacó de Israel. Tá bom? Então aqui nós vamos apresentar já o nosso primeiro mapinha para facilitar a nossa vida. Então aqui, ó, nós temos um mapa de como essa caminhada de 40 anos com Moisés, eles se dividiram. Os 12 grupos se dividiram nessa região aqui. Cada grupo familiar ficou com um pedaço de terra. Perfeito? O problema, voltando aqui, o problema é que eles se reuniram nisso e eles acabavam brigando, como uma grande família, né? Esses grupos brigavam entre eles mesmos, né? Era uma confusão só. E eles tinham os administradores locais chamados de juízes. Nós falamos no nosso primeiro episódio desse livro que existe uma parte na Bíblia, no Antigo Testamento, que chama-se juízes. É justamente a história dessas famílias, são juízes. Um juiz muito importante foi Sansão. Vocês devem lembrar, né? Da história de Sansão, com a cabeleira dele. Era um juiz de uma dessas tribos. O tempo passou, eles acabaram entendendo que precisavam se unificar para terem uma maior coesão e uma maior proteção. E aí foi o período dos reis, onde nós tivemos aí alguns reis muito famosos que controlaram todas essas famílias, toda a região. O último rei foi o rei Salomão, filho do rei Davi. O rei Davi também é bastante famoso, né? O problema é que quando Salomão teve um filho, houve um certo golpe e o território foi dividido em duas partes. Então nós vamos voltar aqui
para o nosso mapa e vamos ver que partes foram essas. Duas partes, a parte ao norte, com 10 das 12 tribos, chamado de Reino de Israel. E a parte ao sul, com apenas 2 das 12 tribos, chamada de Reino de Judá. A capital do Reino de Israel foi Siquém e depois Samaria, e a capital do Reino do Sul foi Jerusalém. Perfeito? Então, lembrando que era um reino só e houve um golpe e acabou se dividindo em duas partes: o Reino do Norte e o Reino do Sul, isto é, o Reino de Israel e o Reino de Judá. E aí, tudo estava razoavelmente resolvido, eles brigavam, o Reino do Norte brigava com o Reino do Sul, mas dentro de uma certa ordem, até que o Reino do Norte foi invadido pelos assírios, um povo lá da Mesopotâmia, onde é hoje o Iraque, e o Reino do Sul foi invadido pelos babilônicos. Isso em torno do ano 700, o do norte, e o ano 500, o do sul. Eles foram levados como escravos e logo depois, alguns anos depois, no caso do sul, 70 anos depois, eles foram libertos. Quando retornaram para essa região, o Reino do Sul, por exemplo, manteve-se culturalmente falando, dentro da religião, dentro de toda a linha de pensamento, eles se mantiveram muito firmes, muito coesos, não perderam as tradições. O povo do norte, aquele com capital na Samaria, eles acabaram se misturando com os assírios, com o povo que conquistou. Isso foi um escândalo para o pessoal do Sul, já que eles se orgulhavam de serem hebreus puros, aquele sangue puro, com uma origem assim limpíssima. E quando eles se misturaram, o povo do Norte se misturou, eles acabaram herdando, acabaram tendo algumas interferências religiosas, principalmente, de outros povos pagãos. Então, o pessoal lá do Sul, com a capital em Jerusalém, tinha horror ao pessoal do norte, com a capital da Samaria. Então a gente entende também a grande discussão evangélica dos samaritanos com os judeus. Era por isso. Os judeus achavam os samaritanos impuros, tá bom? Então eles tinham esse ódio. O tempo passou, dentro de diversas brigas que existiam entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, e cidades que ali existiam também, que eles não se davam muito bem, eram povos muito belicosos, eles acabaram pedindo ajuda de quem para intervir numa dessas confusões. Eles pediram ajuda ao Império Romano. Na verdade, não era nem império ainda. Roma era uma república. E o que Roma fez? Resolveu o problema, só que ao final disse: opa, nós não vamos embora, já que nós entramos aqui, nós vamos continuar e vocês vão ser, entre aspas, os nossos escravos. Por isso que quando a gente vê na época de Jesus, Roma que controlava toda aquela região. Porque na época do grande general Pompeu Magno, aconteceu essa confusão. E Pompeu disse: não vou sair, vou controlar toda a região aqui. Algumas décadas se passaram e eles escolheram. Eu vou chamar de judeu, mas ele não era judeu puro, tá? Por isso que esse homem também era muito odiado pelo povo que ali habitava. O tal de Herodes o Grande. Eles escolheram alguém muito forte, politicamente falando, com a mão muito firme, para controlar. Quando digo eles, os romanos. Os romanos colocaram um rei chamado de rei Cliente para controlar aquela região, e esse rei foi Herodes. Herodes o Grande. Aí nós temos mais um mapinha aqui para vermos. Então, esse foi, mais uma vez, unificado o reino de Herodes. Agora não tinha mais reino do norte, reino do sul. Ficou tudo na mão de Herodes, e que era um déspota, era terrível. E
como eu disse, odiado pelos judeus, porque ele não era puro. Na verdade, ele era idumeu, tá? E aí, quando a gente vê, ele governou de 37 até 4 antes de Cristo. Isso pode gerar uma certa surpresa. Mas como assim? Porque se ele morreu no ano 4 antes de Cristo, tem alguma coisa errada, né? Porque na Bíblia diz que Herodes perseguiu Jesus quando Jesus era um bebê ainda. É porque houve um erro no calendário juliano. E na hora que mudou para o calendário gregoriano, houve esse ajuste, e na verdade, então, Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo e Jesus provavelmente nasceu no ano 6 antes de Cristo. Jesus nasceu antes de Cristo, isso é interessante, né? Mas vamos esquecer isso para não confundir. Só para a gente entender aqui que nesse período que Jesus nasce, quem está controlando era Herodes o Grande, tá bom? E agora Herodes morre e quem controla, ele deixa para seus filhos, e nós vamos pegar apenas 2 filhos, e que são os citados ali também no Evangelho: Herodes Arquelau e Herodes Antipas. Arquelau ficou controlando a região onde era Samaria, a região ali da Judéia, onde tem Jerusalém, tá? O problema é que essa região era tão belicosa, que ele acabou sendo afastado e Roma colocou um prefeito romano. E quem era o prefeito? Pôncio Pilatos, tá? Ele que acabou administrando essa região, justamente porque Arquelau, o filho de Herodes o Grande, não foi capaz de trazer paz à região. Já na Galileia, essa região mais acima, onde está em roxo, foi Herodes Antipas, um outro filho, e que às vezes a gente confunde, né? Porque é tanto Herodes, que Herodes teve um filho e deu o nome também de Herodes para todos os filhos, acaba confundindo. Mas sabendo que existe Herodes o pai, também conhecido como Herodes o Grande, e esses dois aí que foram os mais importantes. Herodes Antipas, então, foi governador da Galiléia e da Pérea, tá? E ele que acabou decapitando João Batista e, de alguma forma, ele compunha muito bem com os romanos. Quando a gente ouve assim, a cidade Cesareia foi uma cidade fundada por Herodes. Aí eu fico imaginando sempre na cabeça de um judeu, você agora morar num local chamado Cesareia. Que humilhação para o judeu, né? Eles esperando um Messias, e esse Messias, um libertador dos judeus, vem um administrador da sua região e começa a fazer cidades, fazer uma porção de homenagens a o imperador romano, justamente aquele que os judeus mais odiavam, tá? Então é só para a gente entender que na época de Jesus, quando Jesus já estava mais velho, Herodes o Grande já tinha morrido e a administração estava nas mãos dos filhos dele. E um filho chamado Arquelau acabou saindo, e quem ficou na administração da Judéia foi Pôncio Pilatos. Deixa eu ver se nós temos mais algum. Ah, temos sim. Então aqui já é bem na época de Jesus, e eu peguei as cidades e alguns pontos mais específicos para a gente entender. Né, Jerusalém, a cidade mais mencionada do Novo Testamento, e é a mais importante, né, onde tinha o templo, né, onde as coisas. O Jesus passou a época final da vida dele, foi crucificado em Jerusalém. Nazaré, a cidade de sua mãe, onde Jesus passou a infância, né, a adolescência, até onde a gente sabe, ele passou em Nazaré. Nazaré, se a gente olhar, está na região ali ao norte, a região chamada de Galileia, tá? Um pouquinho distante do Mar da Galileia. Está em vermelho ali, escrito Nazaré, quase no meio desse mapa, à esquerda. Cafarnaum, quando Jesus começa seu ministério, ele vai para a beira do lago e fica hospedado na casa de Pedro, ou na casa da sogra de Pedro, né? Que era em Cafarnaum. Cafarnaum fica bem ali às margens
do lago, e daí a gente entende que todos os seus discípulos, quase todos os discípulos, eram pescadores, porque era uma área de pesca. Damasco, bem ao norte, ali um pouquinho à direita, isso a gente vai ver quando Paulo de Tarso, ele sai de Jerusalém e vai até Damasco, e no meio do caminho ele acaba tendo a visão de Jesus. Só para te entender um pouquinho a geografia. Temos o Rio Jordão, onde Jesus foi batizado, que vai do Mar Morto lá de baixo até aquela áreazinha ali do Mar da Galileia. E o Mar da Galileia, que é, na verdade, um lago. A gente chama de Mar da Galileia, a gente vai encontrar ali de Lago de Genezaré, nós vamos encontrar também outros nomes, Mar de Tiberíades, Lago de Tiberíades, que eram aquelas homenagens a Tibério, o imperador romano. Então é só para a gente ter uma visão geral de como era a geografia também desta região. Tá bom? Então eu acho que podemos já migrar para o nosso personagem principal, Judas Iscariotes. E como eu havia dito, Jesus, ele se apresentou como o Messias. Ele se apresentava realmente como o escolhido, aquele que ia libertar o povo de Israel. Só que o que os judeus aguardavam? Era um libertador pacífico ou um libertador que acabasse com os romanos e transformasse novamente o povo de Israel, isto é, os judeus, como o povo número um, aquele povo queridinho do Deus, né? Porque se lembrarmos de Moisés, quem foi Moisés? Moisés foi esse libertador, onde acabou com os egípcios. As pragas do Egito foram uma dessas provas, né? Onde Deus tinha um lado, Deus escolheu o povo de Israel em detrimento aos egípcios, e eles conseguiram escapar da prisão do faraó e voltaram para sua terra prometida. Então Jesus era uma espécie de novo Moisés para eles. Muitos acreditavam que a libertação proposta por Jesus era uma libertação dos romanos. Então, quando Jesus se apresenta como um pacifista, em diversas vezes ele foi mal interpretado ou muito mal visto. Mais uma vez, porque eles não queriam esse tipo de liberdade espiritual. Eles queriam uma liberdade material. Era completamente diferente. E quando Jesus começa a buscar os seus apóstolos, os seus discípulos, ele se apresenta como um pacifista, mas ele não selecionava nesse nível de, olha, vocês têm que ser bonzinhos, vocês têm que ter um passado puro, porque ninguém ali tinha esse passado muito puro. Muitos tinham diversos problemas. E Jesus, ele recebia todos, recebia os doentes. Ele não veio para receber os saudáveis. Ele veio para curar os doentes. E eu vou citar dois do grupo seleto dele, daqueles 12, que tinham uma visão que, de alguma forma, aguardavam, esperavam um Messias guerreiro e não um Messias pacífico. Um deles era Simão, que quando a gente ouve falar de Simão, que depois ele foi conhecido como Pedro, era um, mas existia um outro Simão que era um Simão revolucionário. E como é que a gente sabe que ele era um revolucionário? Porque o apelido dele era Simão o Zelota. E Flávio Joséfos, o historiador desse século I, ele diz que os judeus eram divididos em 4 partidos religiosos, tá? O primeiro partido mais famoso eram os fariseus, aqueles que tinham vários problemas com Jesus. Depois tinha os saduceus, tinha os essênios e tinha os zelotas. Os zelotas seriam os fariseus mais radicais, como se fossem os terroristas. E eles usavam da força contra os romanos. Eles realmente matavam os romanos.
E Jesus, dentro desse grupo seleto dos 12, tinha um que era um zelota, um ex-zelota, que era Simão. E quando a gente olha a trajetória de Judas, Judas Iscariotes, nós também vemos alguém que não conseguiu enxergar Jesus como o Messias Salvador, mas o Messias libertador dos romanos. E aí nós vamos, de alguma maneira, vislumbrar nessa trajetória de Judas alguém que acreditou demais em Jesus, porque viu os milagres, viu a força que aquele homem tinha, e no momento derradeiro confundiu essa trajetória pacífica e libertadora, empurrando para que tomasse uma decisão e aí sim mostrasse em Jerusalém quem verdadeiramente ele era. Porque muitos dos historiadores acreditam que Judas, quando forçou a prisão de Jesus, ele estava forçando não que Jesus fosse preso, mas que Jesus desse a volta por cima e se apresentasse como o grande guerreiro que ele era, o grande libertador dos romanos. E é isso que nós vamos entrar agora. E nesse momento a gente percebe que Judas tinha uma convicção na força de Jesus. Eu acho que eu já falei com vocês aqui de uma frase célebre de Nietzsche, o filósofo alemão, onde ele dizia que a convicção é mais inimiga da verdade do que a própria mentira. Então, eu vou repetir. A convicção é mais inimiga da verdade do que a própria mentira. Ele estava tão convicto que Jesus era o libertador guerreiro que toda a verdade que Jesus apresentou para ele do pacifismo entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Ele estava convicto. E dentro das análises de Kardec sobre as obsessões, nós temos uma em específico que trata muito dessas convicções equivocadas. A primeira obsessão que Kardec nos apresenta é a obsessão simples. É aquela interferência que é bem normal e natural dos espíritos em nossas vidas, quando eles querem tomar conta de nossas vidas, mas estão ainda numa fase inicial de contato mental. Eles plantam aquela ideia, a gente acolhe, justamente porque estamos em sintonia com eles, e vamos tomando as nossas decisões mais ou menos que influenciados por esses espíritos. Por isso que eles chamam de obsessão simples. O último grau seria a obsessão que dentro do Evangelho eles chamam de possessão. Kardec ele muda o nome de possessão para subjugação, justamente para não ter essa conotação de que nós não temos nenhum controle sobre as nossas vidas e o demônio ou esses espíritos maléficos, como nós chamamos, nós não consideramos como demônios, eles controlam a nossa vida, né? 100%. Kardec diz que sempre, de alguma forma, o obsidiado tem um certo controle. Por isso que ele não usou o nome de possessão. Mas, para a gente entender, vamos imaginar a possessão, aquelas possessões bíblicas, né, onde Jesus afastava os demônios e libertava as pessoas. Então, esses são os dois extremos. A simples, que é uma interferência sutil na nossa mente, e a possessão, que é o último grau. Mas existe uma intermediária, que é a fascinação. A fascinação é essa quando deixa de ser simples, a gente compra tanto a ideia do espírito que chega uma hora que o nosso senso crítico não é nem o suficiente mais a transformar, a nos esclarecer. Então eu fico sempre imaginando Judas iniciando um processo de obsessão como obsessão simples e chegou no momento onde ele estava tão convicto de que Jesus era o Messias, mais um Messias guerreiro, e ele foi até a traição buscando essa redenção do povo dele. E aí eu fico mais uma vez imaginando quantas vezes nós, simples mortais, porque a gente está falando de Judas, que era um aluno seleto de Jesus. Imagine nós, simples mortais,
o quanto nós também, através das nossas equivocadas percepções, equivocadas convicções, vamos dar margem a pensamentos terríveis. Por quê? Porque temos certeza que estamos certos. E nada mais perigoso do que a certeza. A certeza está muito mais próximo do erro do que da dúvida. Pegar um ponto que é muito caro a mim, o ponto do aborto. Quantas vezes o próprio espírita vai defender o aborto porque é convicto que a liberação do aborto, de alguma forma, vai proteger e salvar as mulheres. Já pararam para pensar nisso? Como nós, eu estou pegando bem o exemplo dos espíritas, que desde o início da nossa conversão ao espiritismo temos acesso a informações e os espíritos são categóricos em dizer que o aborto é um crime perante as leis de Deus, mas nós espíritas muitas das vezes levantamos a bandeira pró-aborto em nome de uma equivocada convicção de que estamos salvando a vida das mulheres. Ou vocês acham que, eu vou usar o termo demônio, mas sabendo que nós não acreditamos nisso, mas ou vocês acham que o demônio não é inteligente o suficiente de entrar nas nossas vidas de maneira sutil? Não, olha só, não quero que vocês matem as crianças no ventre das mães. Eu quero que vocês salvem as mães. E aí, de maneira equivocada, como Judas, que eu não quero entregar Jesus, eu quero libertar o povo judeu, que é muito importante. Ou liberação das drogas. Não, eu não quero libertar as drogas, eu quero salvar o jovenzinho que está vendendo as drogas. Ele precisa ter um emprego digno. Então vamos liberar as drogas justamente para que isso se transforme numa profissão. Entende como é que o demônio utiliza dos nossos pensamentos? E é isso que nós temos que ficar muito atentos, porque daqui a pouco estamos, sim, com um nível de obsessão muito mais profundo, que é a fascinação defendendo o indefensável. Perfeito? Então eu acho que podemos iniciar a leitura, que já nos estendemos. Eu acho que depois disso tudo vai ajudar bastante aqui na nossa compreensão do livro. Vamos lá. Os discípulos. Frequentemente era nas proximidades de Cafarnaum que o mestre reunia a grande comunidade dos seus seguidores. Eu vi aqui, peraí, foi. Numerosas pessoas o aguardavam ao longo do caminho, ansiosas por lhe ouvirem a palavra instrutiva. Não tardou, porém, que ele compusesse o seu reduzido colégio de discípulos. Depois de uma das suas pregações no Novo Reino, chamou os 12 companheiros, que desde então seriam os intérpretes de suas ações e seus ensinos. Eram eles os homens mais humildes e simples do lago de Genezaré. Aqui apresentado como lago, mas às vezes nós vamos ver como Mar da Galileia, Mar Tiberíades, tá? Como a gente falou. Pedro, André e Filipe eram filhos de Betsaida. Deixa eu só mostrar aqui mais um mapinha, porque nós temos um mapinha onde mostra que Betsaida é o número 8, tá? Aqui é 8 não, desculpa, eu estou enxergando mal. É o número 6, Betsaida. De onde vinham igualmente Tiago e João, descendentes de Zebedeu. Levi, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu e sua esposa Cleófas, parenta de Maria, eram nazarenos e amavam a Jesus desde a infância, sendo muitas vezes chamados irmãos do Senhor. Nazarenos era por quê? Porque eles vinham também de Nazaré, um vilarejo muito pequenininho. Tá? E aí, Humberto de Campos já deixa claro que a esposa, Cleófas, era, de alguma forma, parenta de Maria.
Tomé descendia de um antigo pescador de Dalmanuta. Dalmanuta, se eu não me engano, não existe mais hoje em dia a mínima noção onde era essa cidade. E Bartolomeu nascera de uma família laboriosa de Caná da Galileia. Tá? Caná, onde foi o milagre das bodas de Caná. Não confundir com Canaã, que Canaã é uma região mais ampla. Simão, mais tarde denominado o Zelote, nós falamos de Simão aqui, Zelote era esse apelido que significava lá esse guerrilheiro religioso, deixara sua terra de Canaã para dedicar-se à pescaria. E aí, interessante que Humberto de Campos fala de Canaã como se fosse quase uma cidade, né? Então, vai que naquela época também tinha uma cidade chamada Canaã, não sei. E somente um deles, Judas, destoava um pouco desse concerto, pois nascera em Iscariotes e se consagrara ao pequeno comércio em Cafarnaum, onde vendia peixes e quinquilharias. E é interessante quando a gente fala de Iscariotes, que Iscariotes é a única cidade que não ficava na região da Galiléia, essa região mais ao norte, onde todos os outros 11 vieram. Ele ficava na Judéia, que seria uma área mais nobre, tá? Uma região como se fosse assim, a Judéia, o sudeste, e a Galiléia, o nordeste. Então o carioca, como é que eles chamam o nordestino? Não chama de tudo de Paraíba? Eles tinham também, o pessoal da Judéia, eles tinham um baita de um preconceito contra o pessoal da Galiléia. Tanto que existia uma frase, que é algo de bom pode vir da Galiléia, e algumas vezes a gente vai ver isso no Evangelho, as pessoas falando mal de Jesus, como se ele tivesse vindo lá de Nazaré, nada de bom pode ter vindo desta região maior que era a Galiléia. E Judas era o único da Judéia. O reduzido grupo de companheiros do Messias experimentou a princípio certas dificuldades para harmonizar-se. Pequeninas contendas geravam a separatividade entre eles. De vez em quando, o mestre os surpreendia em discussões inúteis sobre qual deles seria o maior no reino de Deus. De outras vezes, desejavam saber qual dentre todos revelava sabedoria maior no campo do evangelho. Enfim, seres humanos normais que tinham lá as suas questões de vaidade, né? E essas brigas infrutíferas. Levi continuava nos seus trabalhos da coletoria local. Levi, o apóstolo Mateus, né, que era um publicano, cobrador de impostos, enquanto Judas prosseguia nos seus pequenos negócios, embora se reunissem diariamente aos demais companheiros. Os 10 outros viviam quase que constantemente com Jesus, junto às águas transparentes do Tiberíades, como se participassem de uma festa incessante de luz. Iniciando-se, entretanto, o período de trabalhos ativos pela difusão da nova doutrina, o mestre reuniu os 12 em casa de Simão Pedro e lhes ministrou as primeiras instruções referentes ao grande apostolado. De conformidade com a narrativa de Mateus, as recomendações iniciais do Messias aclamavam as normas de ação que os discípulos deviam seguir para as realizações que eles competiam concretizar. Amados, entrou Jesus a dizer-lhes com mansidão extrema: não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Nada mais profundo, né? Também não penetrareis nos centros de discussões estéreis, à moda dos samaritanos, nos das contendas que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino nos corações com sincero esforço. E diante em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas de seu divino amor. Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiado e dizei-lhes, de minha parte, que é chegado o reino de Deus. Que Jesus maravilhoso! Trabalhar em curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime ou os das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Não exibais ouro ou prata em vossas vestimentas, porque o reino do céu reserva os mais belos tesouros para os simples.
Não ajunteis os supérfluos que alforjes, túnicas ou hipercatas para o caminho, porque digno é o operário do seu sustento. Em qualquer cidade ou aldeia onde entrardes, buscai saber quem deseje aí os bens do céu, com sinceridade e devotamento a Deus, e repartir as bênçãos do Evangelho com os que sejam dignos, até que vos retireis. Quando penetrardes em alguma casa, saudai-a com amor. Se essa casa merecer as bênçãos de vossa dedicação, desça sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for digna, torne essa mesma paz aos vossos corações. Se ninguém vos receber, nem desejar ouvir as vossas instruções, retirai-vos sacudindo o pó de vossos pés. Isto é, sem conservardes nenhum rancor e sem vos contaminardes da alheia iniquidade. Porque às vezes a gente lê isso e não entende, né? Vai embora e sacode até a poeira, sim, para não deixar no coração nenhum rancor. Vai, mas liberto de toda mágoa. Em verdade eu vos digo que dia virá em que menos rigor haverá para os grandes pecadores do que para quantos procuram a Deus com os lábios de falsa crença, sem a sinceridade do coração. Por essa razão que vos envio como ovelhas ao anto de lobos, recomendando-vos a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Isso é muito importante, porque quando nós falamos em obsessão, é orar e vigiar, é ter a simplicidade das pombas e prudência das serpentes. Porque muitas das vezes a maldade não vem direta, a maldade vem sutil. E se não formos prudentes, vamos levantar bandeiras que são contrárias às leis de Deus. Tenhamos muito cuidado com isso. Acautelai-vos, pois dos homens, nossos irmãos, porque sereis entregues aos seus tribunais e sereis açoitados nos seus templos suntuosos, de onde está exilada a ideia de Deus. Sereis conduzidos como réus à presença de governantes e reis, de tiranos e descrentes, a fim de testemunhardes a minha causa. Mas nos dias dolorosos da humilhação, não vos dê cuidado como a vez de falar, porque minha palavra estará convosco, e sereis inspirados quanto ao que houverdes de dizer. Porque não somos nós que falamos, o Espírito amoroso de nosso Pai é que fala em todos nós, o famoso Espírito Santo. É Ele que vai preencher as nossas mentes e as nossas palavras. Nesses dias de sombra, em que se lutará no mundo por meu nome, o irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai e os filhos, espalhando-se nos caminhos o rastro sinistro dos lobos da iniquidade. Os que me seguirem serão desprezados e odiados por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, fordes perseguidos numa cidade, transportai-vos para outra, porque em verdade vos afirmo que jamais estareis nos caminhos humanos sem que vos acompanhe o meu pensamento. Se tendes de sofrer, considerai que também eu vim à terra para dar o testemunho, e não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Se o adversário da luz vai reunir contra mim as tentações e as zombarias, o ridículo e a crueldade, que não fará aos meus discípulos? E então a gente entende perfeitamente o caminho de dor de Jesus para mostrar: se eu, que sou o general desse exército, sofro dessa maneira e sou perseguido desta maneira, que dirá os meus soldados? Vão ser muito mais, porque vocês são mais frágeis. Então tenham isso em mente. Vocês também sofrerão. Todavia, sabeis que acima de tudo está o nosso Pai e que, portanto, é preciso não temer, pois um dia toda a verdade será revelada e todo o bem triunfará. O que vos ensino em particular, difundi-o publicamente, porque o que agora escutais aos ouvidos será objeto de vossas pregações de cima dos telhados. É isso. Hoje nós temos microfones, temos internet para pregar. Antigamente eles tinham o quê? Os telhados, isto é, mostrar de maneira solta a palavra de Deus para que o máximo possível de pessoas pudessem ouvir.
Trabalhai pelo reino de Deus e não temais os que matam o corpo, mas não podem aniquilar a alma. Temei antes os sentimentos malignos, que mergulham o corpo e a alma no inferno da consciência. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? Entretanto, nenhum deles cai dos seus ninhos sem a vontade de nosso Pai. Até mesmo os cabelos de nossas cabeças estão contados. Não temais, pois, porque um homem vale mais que muitos passarinhos. Empregai-vos no amor do Evangelho. Qualquer de vós que me confessar diante dos homens, eu o confessarei igualmente diante do meu Pai que está nos céus. As recomendações de Jesus foram ouvidas ainda por algum tempo e, terminada a sua locução, no semblante de todos perpassava a nota íntima da alegria e da esperança. Os apóstolos queriam contemplar o glorioso porvir do Evangelho do Reino e estremeciam de júbilo de seus corações. Foi quando Judas Iscariotes, como que despertando antes de todos os companheiros daquelas profundas emoções de encantamento, se adiantou para o Messias, declarando em termos respeitosos e resolutos: Senhor, os vossos planos são justos e preciosos. Entretanto, é razoável considerarmos que nada poderemos edificar sem a contribuição de algum dinheiro. Jesus contemplou-o serenamente e redarguiu: Será que Deus precisou das riquezas precárias para construir as belezas do mundo? Em mãos que saibam dominá-lo, o dinheiro é um instrumento útil, mas nunca será tudo, porque acima dos tesouros perecíveis está o amor com os seus infinitos recursos. Em meio da surpresa geral, Jesus, depois de uma pausa, continuou: No entanto, Judas, embora não tenha qualquer moeda do mundo, não posso desprezar o primeiro alvitre dos que contribuirão comigo para a edificação do reino de meu Pai no espírito das criaturas. Põe em prática a tua lembrança, mas tem cuidado com a tentação das posses materiais. Organiza a tua bolsa de cooperação e guarda contigo. Nunca, porém, procures o que ultrapasse o necessário. Que missão difícil de Judas, hein? Ali mesmo, pretextando a necessidade de incentivar os movimentos iniciais da grande causa, o filho de Iscariotes fez a primeira coleta entre os discípulos. Todas as possibilidades eram mínimas, mas alguns pobres denários foram recolhidos com interesse. O mestre observava a execução daquela primeira providência com um sorriso cheio de apreensões, enquanto Judas guardava cuidadosamente o fruto modesto de sua lembrança material. Em seguida, apresentando a Jesus a bolsa minúscula, que se perdia nas dobras de sua túnica, exclamou satisfeito: Senhor, a bolsa é pequenina, mas constitui o primeiro passo para que se possa realizar alguma coisa. Jesus fitou-o serenamente e retrucou em tom profético: Sim, Judas, a bolsa é pequenina. Contudo, permita a Deus que nunca sucumbas ao seu peso. Mais uma vez, que missão difícil a de Judas. Pessoal, chegamos então ao final de mais esse capítulo e eu preciso confidenciar a todos que esse livro realmente está transformando a minha vida. Espero que de alguma maneira esteja tocando também profundamente o coração de cada um de vocês. Vamos fazer a nossa prece? Deixa eu colocar um pouquinho de água aqui para justamente receber o que importa do mundo espiritual, que é a bênção que vem do alto, o puro pensamento do Criador, transformado em remédio para as nossas almas. Espero que vocês também estejam com seus copinhos, porque chegou o momento da nossa oração. Vamos lá, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Com os corações unidos a esse Mestre, que é amor e que é bondade, vamos transportar as nossas mentes àquele lago que reuniu os apóstolos, os discípulos, mas reuniu também muitas pessoas
que estavam completamente alheias à voz e ao magnetismo de Jesus. Quantas vezes, Senhor, a Tua bênção chega em nossos corações, mas estamos como parábola do semeador, fechados às sementes. Assim, imploramos, Senhor, que as nossas vidas possam ser transformadas, que os nossos ouvidos possam começar a ouvir, que os nossos olhos possam iniciar a verdadeira visão do Teu reino, que das nossas bocas apenas o bem possa ser emanado e que os nossos pensamentos estejam conectados ao Criador, buscando o equilíbrio do corpo e da alma. Mestre amado, reconhecemos a nossa insignificância, mas também percebemos que no decorrer dos séculos não somos mais aqueles seres que deixavam passar as mais nobres oportunidades. E é por isso que aqui estamos, reunidos em Teu nome, Senhor, buscando seguir os Teus caminhos. Nós compreendemos que juntos de Ti os passos são mais seguros, as caminhadas mais retas e a nossa vida mais protegida, porque ao Teu lado recebemos amor, recebemos acolhimento. Muito obrigado, Senhor. Fazei com que a boa nova não fique apenas ao nosso redor, mas se espalhe também, principalmente aqueles que Te desconhecem, que Te negam, que Te perseguem. Esses são os que mais precisam. Fica conosco hoje e sempre, Senhor. Graças Te damos, assim seja. Muito obrigado, pessoal. Que Jesus nos abençoe e que possamos nos reunir semana que vem novamente, dentro dessa sintonia de amor e da proteção que hoje aqui recebemos. Tenhamos fé e que dias melhores virão e que Jesus é o nosso pastor e com Ele nada nos faltará. Obrigado a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Muito boa noite.